Olá, sejam bem-vindos. E para quem perdeu a aula, pode assistir agora. E quem acompanhou a aula hoje pela manhã também pode fazer uma revisão. E hoje nós estudamos um pouquinho sobre a literatura, né, o início das nossas aulas de literatura. E discutimos sobre o que é literatura e qual é a função, né, quais são as funções da literatura. Então vamos lá. Eu trouxe aqui o conceito de literatura, né, segundo a escritora Marisa Lajolo. Então, o que que ela fala? Ela fala assim que não é fácil definir a literatura porque existem vários conceitos, né, do que é literatura. Literatura é um conjunto de obras, literatura é a arte da escrita. Então, assim, o conceito de literatura ele variou no decorrer do tempo, mas ela traz aqui uma definição. Ela fala que, ó, segundo Marisa Lajolo, é uma pergunta complicada, justamente porque tem várias respostas quando se fala assim, o que é literatura? Então, cada tempo e dentro de cada tempo, cada grupo social tem sua resposta, sua definição de literatura. Respostas e definições. Vê-se logo para uso interno. Ao longo dos 2000 anos que nos separam de, digamos, Platão, vários têm sido os critérios pelos quais se tenta identificar o que torna um texto literário ou não literário. Seria o quê? O tipo de linguagem empregada, as intenções do escritor, os temas e assuntos de que trata a obra, o efeito produzido pela sua leitura. Então, tudo isso já esteve ou ainda está em pauta quando se quer definir literatura. Então, tem vários aqui critérios para definir o que seja literatura. Então, resumidamente, segundo a escritora, o conceito de literatura ele vai variar de acordo com o tempo e o grupo social. E ela fala que existem várias respostas. E para definir se um texto ele é literário ou não, também vai depender da linguagem empregada, a intenção do escritor, coisas que se fazia na época de Platão e que até hoje faz. Então vamos em frente, vamos ver aqui o que que diz o que é literatura segundo o Antônio Cândido. Antônio Cândido é um escritor, né, que tem muito conhecimento né, sobre o que que é literatura, escreveu sobre, né, literatura e também a teoria literária também. E, e aí ele fala assim, ó, aqui é um fragmento, né, do que ele diz sobre literatura. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético. Então, olha, todas as criações de toque poético, né? Então, aqui vai entrar aqui entra o trabalho artístico, né? Até uma pintura, os poemas, né? As poesias. Olha aqui, as criações ficcionais, né? A criação ficcional também é literatura, o dramático, então assim é bem amplo. E em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, então o folclore, né, o folclore brasileiro, que é um folclore muito rico, que tem as lendas, né, e tem os mitos, e tudo isso faz parte do que? Da literatura. Xiste, que são as piadas, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Então, baseado nisso aqui, ele define, ó, vista deste modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Então, o conceito de literatura, segundo Antônio Cândido, é uma manifestação universal de todos os tempos. Então, assim, hoje nós assistimos às novelas, né, filme, quando lemos uma obra de ficção ou baseada em fatos reais, uma poesia, um cordel, enfim, tudo isso é literatura. Então, o conceito de literatura ele é muito amplo, é um conjunto de obras literárias, é a arte da escrita, enfim, tem vários conceitos para a literatura.
E assim como tem, né, os vários conceitos de literatura que eles foram mudando no decorrer do tempo, também tem as funções da literatura que elas variam também de acordo com o tempo. E hoje eu trouxe aqui algumas das funções, né? A literatura, para que serve a literatura? Qual é a função da literatura? Então, veja bem, literatura como arte da palavra. Então, aquilo que eu falei, é a literatura, ela é a arte da palavra. Quando é que ela tem essa função de arte da palavra? Então, a literatura é linguagem artística rica de sentimentos e sonoridades e imagens. Nós trabalhamos na primeira aula sobre literatura o poema José de Carlos Drummond de Andrade. Então, aquele poema, aquela produção é um exemplo de arte da palavra. Por quê? Porque tem todo um trabalho artístico para a produção do poema. Ele usou de ritmo, por exemplo, lá no verso, quando fala a festa acabou, a luz apagou. Então, temos aqui ó, um ritmo, acabou, apagou. Então, as rimas, elas dão ritmo, sonoridades. Se você tocasse a valsa vienense, então tocasse vienense. Então, aqui temos a sonoridade produzida pela repetição da consoante aqui do S, tá? Então, que a gente chama, né, de aliteração na língua portuguesa. Então, é um trabalho artístico. As imagens, que são as metáforas, né, que são criadas no poema, lá quando ele fala lavra de ouro, o terno de vidro. Então, quando o escritor ele vai escrever ali um poema, o pintor ali fazer a sua tela, então tem todo um trabalho artístico. E quando a gente fala arte da palavra, é a escrita. Então a literatura como arte da palavra, ela vai ter todo esse arranjo, todo esse trabalho artístico para produzir algo. Então, ela tem esta função, a literatura, né, como arte da palavra, porque o escritor ele faz todo um trabalho ali para fazer a sua obra, para produzir. Não é algo assim só jogado no papel. Ele vai pensar em quais palavras, o que elas querem dizer, o que está por trás de cada palavra. Tem toda uma intenção. E, enfim, é um trabalho artístico, uma arte. Por isso que fala-se arte da palavra. E a literatura como recriação da realidade. Então, ela também tem essa função. O escritor literário recria a realidade a partir da sua visão particular. No poema José, por exemplo, Drummond parte de uma realidade concreta que, no caso, ele vivenciou, né, pós Segunda Guerra Mundial. E aí ele cria uma realidade ficcional. Ele baseia-se naquela realidade concreta e faz a sua obra. Então, ele cria a partir de uma visão particular de algo. Então, ele faz essa recriação da realidade. Então, a literatura, ela também tem essa função de recriar uma realidade. Pode ser uma realidade concreta, como ele fez, e pode ser uma realidade ali só da cabeça, uma realidade ficcional, ali só da cabeça do escritor, algo que ele cria, né? Mas ele cria baseado numa realidade. E, enfim, também a função de literatura como prazer. Ao defender o direito à leitura, Antônio Cândido leva em conta que toda pessoa, independente do seu nível social ou de sua escolaridade, tem direito ao prazer proporcionado pela literatura e pela arte. Então, a literatura, ela também tem esta função do prazer, de ler algo simplesmente por prazer. Eu não estou ali porque eu sou obrigada ou porque estou buscando uma informação. Não, eu leio, eu aprecio aquela arte porque eu gosto, isso me dá prazer. Então, a literatura ela tem esta função de dar prazer. A leitura ela tem níveis, né? Ela tem níveis, né? A gente às vezes lê por obrigação, lê por necessidade, porque precisa, e tem o último nível que a gente lê por prazer. Então, quando a gente chega nesse nível, né, o leitor que lê por prazer, é aquele leitor completo, ele lê porque ele gosta, tem aquele hábito e aquilo dá prazer. Então, a leitura por prazer, ela é maravilhosa
E assim como também as outras leituras, né, como necessidade, elas também são importantes. Mas enfim, então a literatura ela também tem essa função, literatura como prazer. E a literatura como experiência. A literatura nos permite ampliar nossas experiências. Embora por meio de vivências experimentadas em um mundo ficcional, você pode adquirir uma experiência, porque você não está vivendo aquilo dali, de fato. Porém, quando você lê, quando você faz uma viagem numa leitura, você se permite a viver aquela experiência ali por meio do personagem. Então é como se você entrasse na história e vivesse as experiências. Então a literatura ela tem essa capacidade. Veja o que diz sobre isso Luzia de Maria. Ó. Quando pegamos um livro para ler, um romance ou mesmo um ensaio, ou até mesmo um jornal ou revista, o que nos move é muito mais a experiência e o prazer que nos proporciona do que simplesmente buscar a busca de informação. Então, assim, às vezes você quer ler justamente ali para vivenciar aquilo dali, para ter uma experiência. Então, isso é muito interessante, né? E a literatura, então, ela também tem essa função de nos permitir viver as experiências que os personagens vivem, aqueles mundos, né, os mundos criados que a gente só mesmo por meio da leitura que a gente vai ter essa possibilidade de vivenciar. Isto é maravilhoso. E tem também a literatura como interação e transformação. Nossa, mas a literatura tem a função de interagir, de transformar. Isto é muito interessante. Ó, a literatura também é comunicação e, como tal, tem a capacidade de promover a interação entre pessoas e tocá-las e transformá-las. Olha que lindo o que diz o Rubem Alves, que também é um escritor. Ó, ele descreve assim: essa capacidade da palavra literária, que é essa capacidade de interagir, de transformar as pessoas, de interação e de transformação. Toda alma é uma música que se toca. Quis muito ser pianista, fracassei. Não tinha talento, mas descobri que posso fazer música com palavras. Assim, toco a minha música. Outras pessoas, ouvindo a minha música, podem sentir sua carne reverberando como um instrumento musical. Quando isso acontece, sei que não estou só. Se alguém, lendo o que escrevo, sente um movimento na alma, é porque somos iguais. A poesia revela a comunhão. Então, assim, por meio da poesia, né, como ele diz aqui, da literatura, nós podemos interagir com outras pessoas, podemos compartilhar dos mesmos gostos, das mesmas experiências. Então, quando você às vezes ouve uma música e aí você lembra da pessoa, você lembra porque você comunga com ela daquelas mesmas ideias, daqueles mesmos gostos. Então a literatura ela tem também esse poder de interação, né, de interagir com as pessoas, porque às vezes a gente lendo algo, a gente está ali lendo, então a gente está compartilhando com o escritor das mesmas ideias, porque às vezes eu concordo com o que ele escreveu, eu comungo do que ele está falando. Então, esta também é uma função, né, da literatura, essa interação. E vamos ver agora como seria então a função transformação. Ó, muitas vezes a literatura ela ganha conotação político-social e se torna expressão artística e ideológica de um povo, como por exemplo, como exemplo desse papel da literatura, veja os versos a seguir do poeta brasileiro Adão Ventura, que expressam o protesto do autor contra a condição do negro após o fim da escravidão. Então veja bem. Então aqui tem o poema dele, né? Agora é hora de amolar a foice e cortar o pescoço do cão. Não deixar que ele rosne nos quintais da África.
é hora de sair do gueto, eito, senzala e vir para a sala. Nosso lugar é junto ao sol. Então, veja bem que aqui este poema, ele é um poema que ele tem uma conotação político-social e ideológico, porque ele passa aqui uma ideologia, uma posição de um determinado grupo, né? Então, aqui o escritor ele está usando do poema, né? Do poema que ele criou, para como forma assim de reivindicação, de mostrar as lutas, né, as conquistas, né? E agora ele fala, ó, agora é hora de amolar a foice e cortar o pescoço do cão, que no caso seria todo aquele sofrimento, né? Toda aquela situação, não deixar que ele rose nos quintais da África. Aí é hora de sair do gueto, do eito, senzala e vir para a sala. O nosso lugar é junto ao sol, então todos terão os mesmos direitos. E então ele fala aqui sobre essa conquista. Então a literatura ele tem esse poder de transformação, pois assim, por meio de uma música, por meio de um poema, um escritor ele pode chamar a atenção da sociedade para uma causa, ele pode fazer uma reivindicação, ele pode fazer uma denúncia social por meio de sua obra, do seu poema. E também ela tem um poder de transformação, uma vez que você pode ler um poema e ou de repente apreciar uma obra de arte, ouvir uma música, e aquilo pode te tocar. Você pode ser um motivo de transformação para a sociedade e você também pode se sentir transformado e motivado, porque a criação artística ela não é neutra, ela traz uma ideologia, ela tem um poder de transformação. E essa transformação, ela pode transformar o meu eu e, em contrapartida, transformar a sociedade. Então, pode ser um grito, né? Há uma voz ali que fala no poema. Bom, então, por hoje é só. Vocês viram aí o que é literatura, tá? Que é todo tipo de manifestação, como disse Antônio Cândido, e ela tem todas essas funções. A literatura tem a função de informar, de dar prazer, de permitir experiências, de transformação, enfim, a literatura ela é muito rica. A literatura ela vai acompanhar acompanha a história, né? Ela acompanha os fatos, ela é uma manifestação de uma realidade, de uma época. Enfim, vocês a partir de agora vocês vão estudar literatura porque vocês estão no primeiro ano e vão conhecer, fazer essa viagem nas escolas literárias, conhecendo como que era a literatura de cada época. E algumas vocês virão que elas estão bem atuais, né? Enfim, a literatura é isso. Então sejam bem-vindos às nossas aulas de literatura. E por hoje é só.